Olá, eu sou a Ingrid Oliveira, diretora e idealizadora do projeto Existe Amor em Botucatu. Olá, eu sou Thiago de Oliveira, diretor executivo do documentário. Existe Amor em Botucatu surgiu a partir de um outro projeto que eu idealizei ano passado, que foi um curta de ficção chamado O Amor Chega Pelas Beiradas. Eu tive a honra de participar com a Ingrid em outro projeto que antecedeu Existe Amor em Botucatu. E era um curta de ficção, né, que eu escrevi o roteiro, foi meu primeiro projeto, minha primeira experiência com audiovisual. E ali a gente teve uma conexão muito incrível, assim, na hora de produzir o curta-metragem que ele estava dirigindo naquele momento. E quando terminou as gravações, a gente se olhou e falou, vamos produzir algo juntos? Durante a produção de O Amor Chega Pelas Beiradas, a gente interagiu muito com muita gente da cidade, com muitos espaços também. Teve o processo de se locomover dentro da cidade em alguns pontos turísticos. E isso trouxe alguns questionamentos, dentre eles esse: como que se davam os laços afetivos aqui? E daí que, dessa pergunta, né, que surge o projeto escrito. Fazer essa pergunta para diferentes pessoas da cidade, diferentes casais. Começamos a escrever a ideia do filme, roteirizando, criando o escopo principal, que gostaríamos de falar de amor em Botucatu, e submetemos o projeto para aprovação e tivemos a alegria desse projeto ser contemplado com a Lei de Incentivo da Paulo Gustavo. Meu nome é Rafael Braga, eu sou videomaker e diretor artístico. Quando a Ingrid veio com esse projeto pra gente, foi muito interessante porque toca em lugares que eu me identifico também. Botucatu é uma cidade do interior paulista, é uma cidade um pouco mais conservadora, então quando ela veio com essa temática, né, de amor numa cidade interiorana, o amor plural entre vários tipos de casais, pessoas, foi um projeto que eu gostei bastante, assim, eu adoro esse tipo de projeto. Era um casal romântico mesmo, mas também entrevistamos outras pessoas que não são casais, que foram casal, na tentativa de trazer esse ponto de vista de como as pessoas se relacionam com a cidade em casal ou romanticamente, e qual é a visão que elas têm hoje, né, desses espaços. Que espaços que a gente pode frequentar para se expressar dessa forma? Quais são as memórias que as pessoas têm em relação a isso? Trabalhar no documentário Existe Amor em Botucatu foi muito realizador, porque foi um projeto em que a gente pôde desenvolver e desenhar ele do começo até o fim. Então, quando a Ingrid veio para a gente com a ideia do documentário, ela deixou ele muito aberto para que a gente pudesse agregar e construir juntos, por ser um assunto muito sensível para pessoas sensíveis em uma cidade muito sensível. E isso eu acho que tem um valor muito grande para a cidade, né? Porque a gente entender esses espaços, como eles se dão, ou de repente, o que falta na cidade, quais espaços poderiam ser melhorados para que as pessoas se expressassem melhor em público, é importante. Era a primeira vez que estávamos lançando um projeto de audiovisual na nova estrutura da Razões para Sonhar, com uma equipe diversa que estava se reunindo naquele primeiro projeto para entregar algo. Tivemos pessoas que abraçaram o assunto e abraçou o projeto e fez acontecer de uma forma linda, 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 linda. Trabalhar com a equipe foi uma experiência maravilhosa, amei todo mundo, super participativo, interagindo nos mínimos detalhes, uma experiência incrível, me deram todo o suporte que eu precisei, foi um desafio, né, um projeto muito rápido que nós precisávamos atender o nosso cliente, então a equipe foi maravilhosa. Foi um projeto em que a gente fez a nossa primeira reunião, lembro que foi online, e a gente pôde conversar com ela, foi um momento até que ela se emocionou e deixou ali aberto pela recepção que ela teve da nossa parte também. Ela realmente sentiu a diferença em trabalhar com uma equipe que acolhe e desenvolve o projeto junto com ela. E foi o que a gente fez, foi um projeto que a gente abraçou desde o início. A gente se empolgou, começou a dar várias ideias, e aí conforme foram surgindo as entrevistas, a gente foi seguindo um caminho muito legal. O que faz um diretor executivo? A gente cuida de todas as etapas, então a gente tem que fazer a gestão de recurso, fazer a gestão de equipe, fazer a gestão de
tempo, de prazo, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que me desafia, eu me sinto muito confortável, principalmente quando a gente consegue terminar todas as etapas, inclusive esse vídeo faz parte de uma das etapas da direção executiva, que é mostrar os bastidores dessa produção, para que você que está assistindo aí entenda, né, o quão complexo e o quão desafiador e divertido e emocionante é estar dentro de uma produção audiovisual. Normalmente, quando nós criamos um espaço de arquitetura, de interiores, por mais que a gente estude o perfil do usuário, a gente entende que esse espaço vai ser para uma pessoa utilizar, a gente cria um espaço para chamar a atenção. Então o foco é o espaço, o foco não é a pessoa. E o desafio que foi me lançado foi diferente. Olha, você vai criar uma ambientação, porém, ela não é o foco são as pessoas que vão participar do documentário, as pessoas que têm que aparecer, e o cenário ele tem que ter uma perspectiva que caiba na câmera, que caiba no olhar, né, do produtor. Como tudo que fazemos, sempre tem muito amor envolvido, e o filme era sobre amor, o projeto ocorreu de forma muito tranquila, de forma muito leve, tanto com os participantes como na produção. Foi muito legal, assim, o dia de gravação, me recordo de estar um dia bem tranquilo, todo mundo com muita leveza, todo mundo bem emocionado. Houve uma fluidez, assim, muito gostosa. Desde a escrita do projeto, foi muito fluido. Escrevi uma parte, aí a gente enviou, e depois começamos os detalhes e tudo fluiu. Não tem como não se emocionar, e isso é o reflexo de uma equipe que ficou muito unida, muito parceira no processo de produção. Razões para Sonhar ficou com muitas tarefas assim da produção que para mim foram executadas de maneira maravilhosa, sabe? Me senti super amparada e eu fiquei mais com a função da direção junto com o Rafa. Todo mundo tem muita coisa para falar, só que o documentário ele tem um roteiro. Então a gente quer extrair o melhor de todo mundo, mas sem perder a ideia inicial da diretora e da temática do documentário. As entrevistas, para mim, elas surpreenderam totalmente. Foram casais diversos, foram pessoas diversas e cada um trouxe uma experiência muito pessoal e diferente entre si, assim. Experiências lindas e experiências complicadas também. O mais legal de documentário é porque você termina entrando na vida e na história de muita gente, né? Eu cheguei a comentar isso com a galera da equipe, que muitas vezes a gente fica buscando respostas em pessoas, né, como coaches, pastores, pessoas que a gente tem como guias, né, para a nossa vida. E muitas vezes a resposta está do nosso lado, com uma pessoa simples, um vizinho, um amigo. E quando a gente começou a entrevistar as pessoas foi exatamente isso, assim, a gente aprendeu muita coisa, porque cada um tinha algo muito legal para acrescentar, assim. Assistindo o documentário você vai perceber isso. Tem muita gente que fala coisas assim que parece que a nossa cabeça vai assim, ó. E são pessoas comuns que estão assim, ó, do nosso lado, no nosso dia a dia. Então, depois de desenvolver o projeto, que a gente pôde realmente colocar em prática a parte visual, a parte do conceito, desenvolver todo esse storytelling do documentário e a gente colocar ele para o mundo e ver a recepção das pessoas, foi algo muito gratificante. Porque a gente fez esse documentário, o lançamento dele, em 2 sessões, lotadas, então nós tivemos muitas pessoas durante as sessões e eles realmente entenderam qual era a mensagem que a gente queria passar, se emocionaram com a gente, entenderam a sensibilidade que a gente trazia nesse assunto. Conforme as pessoas foram tendo acesso a esse filme, a gente viu o tamanho dessa produção, né? Falar de amor sempre toca. Nas diversas sessões que lançamos, foi muito visível assim, as pessoas se emocionando durante a sessão, as falas delas no final de cada sessão. Ver o retorno deles, ver o retorno dos telespectadores, de quem assistiu, dos entrevistados, dos participantes, e ver que eles se sentiram representados ali, eles se sentiram naquele local de fala, isso foi muito importante, isso foi muito especial, porque a gente realmente sentiu que o dever estava cumprido, né? Que a mensagem que a gente queria passar, o alerta, as reflexões, realmente foi captada pela audiência. Eu ouvi essa pergunta muitas vezes, né, durante a gravação do documentário, e ouvi as pessoas respondendo, e eu sempre me perguntava também na mesma hora, porque todo mundo se embananava para responder, e não é por menos, é uma pergunta difícil, né? Eu acho que temos muita coisa para trazer
com o documentário, muitas respostas, outras perguntas. Saber que a nossa primeira entrega foi um documentário em Botucatu, falando sobre as diversas formas de amar, faz com que o trabalho da direção executiva seja muito leve, né, com o resultado final. Acredito que Botucatu é uma cidade que está descobrindo o amor mais incondicional. Existem vários tipos de amor, e eu acho que o mais puro é quando você alcança o amor incondicional, que não vê sexualidade, não vê classe social, não vê se é homem, se é mulher, o tipo de pessoa, de onde ela vem. Simplesmente você ama. Com certeza, muitas reflexões saem dele, do que precisa ser feito e corpos que precisam ser melhor vistos, né? Quais casais que precisam ser melhor reconhecidos. Eu acho que o Botucatu está caminhando para um amor incondicional. Eu acho que ainda existe uma resistência com alguns tipos de amor, que documentários como esse e pessoas revolucionárias como a Ingrid, que se propõem, né, a abrir esse tipo de debate, fazem com que cidades pequenas como essa aprendam a enxergar o amor de uma forma mais aberta, mais respeitosa com todo mundo, não só do jeito que eu acho certo, ou, enfim, de acordo com a minha ideologia. Acredito que sim. Não conheci a fundo esse amor de Botucatu, mas pelas pessoas que eu tenho tido contato, né, até trazendo para essa experiência aqui de trabalhar com Razões para Sonhar. As pessoas são maravilhosas, né, abertas, diversas, então acho que sim. Acho não, tenho certeza, existe amor em Botucatu. E com certeza queremos ter. Existe amor em Botucatu parte 2? Existe amor na sua cidade, né? Existe amor? De fato, a gente está falando de amor e o amor tá ali, sabe? O amor tá aqui agora. O amor tá presente nesse curta. E eu espero que todo mundo sinta isso, como quem estava aqui atrás das câmeras sentiu. Eu espero mesmo.